Dando sequência, portanto, teremos agora o primeiro painel, que será comandado pelo desembargador Gerson Lacerda Pistori, que assume a palavra. Bom dia, vamos aos nossos palestrantes, nossa mesa. O tema da nossa mesa é o novo papel do sindicalismo no Brasil, custeio sindical, negociação coletiva e tema 1046 de repercussão geral. Eu tenho aqui a honra de ter 3 excelentes juristas, sendo que, em primeiro lugar, até em razão da idade e do tempo de serviço, eu tenho aqui, ao meu lado à esquerda, o professor doutor Renato Rua de Almeida, a quem eu conheço há muitos anos, e fomos colegas no Sindicato dos Bancários de São Paulo. E eu vou falar rapidamente um mini currículo dele. E quando eu conheci, ele tinha acabado de chegar da França, né? O Dr. Renato Rua de Almeida possui doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Rua de Cujas? É o nome da rua lá da Paris I? Ah, do lado do de Cujas. Sim. Ok. Atualmente é professor doutor do Núcleo de Pesquisa em Direito do Trabalho do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado e doutorado, em Direito da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a quem ele deu aula para mim também. Já se aposentou? Ótimo. É bom. Foi por muitos anos coordenador do referido Núcleo de Pesquisa em Direito do Trabalho. É também advogado trabalhista em São Paulo, com atuação junto a tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Fui advogado trabalhista dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, dos Sindicatos Bancários de São Paulo e dos Sindicatos Empregados no Comércio de São Paulo. Portanto, tenho experiência profissional na área de Direito do Trabalho, atuando especialmente como advogado em temas relacionados aos direitos fundamentais da cidadania, os assim chamados de primeira geração ou dimensão, direitos da personalidade, assédio e dano moral, e aos direitos fundamentais sociais, os assim chamados de segunda geração ou dimensão, direitos trabalhistas comuns, e sua aplicação ao contrato de trabalho. Participante de mais de 200 bancas de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e da Faculdade de Direito da USP e da Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Londrina. Autor de diversos artigos sobre direito individual e coletivo do trabalho, nas revistas LTR e Revista Associação dos Advogados de São Paulo. Coautor de 5 obras coletivas sobre direito do trabalho. Ex-advogado dos Sindicatos dos Trabalhadores por 30 anos, Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo por 15 anos, Sindicato dos Bancários de São Paulo e por 10 anos, Sindicatos Comerciários de São Paulo. Autor de uma vintena de palestras sobre direito do trabalho. Participante como representante da OAB em bancas examinadoras para concursos públicos da Magistratura do Trabalho, do TRT da 2ª Região. Ex-conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, sócio do Instituto Brasileiro do Direito Social Cesarino Júnior e membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Então, nós faremos a leitura do mini currículo de cada um dos participantes à medida em que forem falando. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o doutor Renato Rua de Almeida, que irá nos dirigir a palavra. Doutor Renato. Fique à vontade. Tem ali o microfone. Só queria dizer que quando o doutor Gerson Pistori, Lacerda Pistori, fez concurso para a magistratura, ele fez lá na 2ª Região e aqui. E ele passou nas duas, e eu era membro da banca lá de exame de sentença. Aí ele preferiu a Campinas e nós perdemos o doutor Gerson lá na 2ª Região, a 15ª ganhou com a sua presença. Então, bom dia a todos e a todas. Infelizmente, eu tive muito atarefado em São Paulo nas 2 últimas semanas, de modo que eu deixei de mandar, pelo menos, a estrutura do meu trabalho para ser visualizado, mas eu vou fazer um pequeno comentário da estrutura do trabalho e depois eu vou ler o texto. O tema está lá, o novo papel do sindicalismo no Brasil, custeio sindical,
negociação coletiva, tema 1046, de repercussão geral. Desse tema, as duas questões centrais são sindicalismo do Brasil e negociação coletiva, porque a questão do custeio sindical e a questão do tema 1046, de repercussão geral, são questões adjacentes. Então, as questões principais serão sindicalismo no Brasil, o novo papel e negociação coletiva. Eu divido a minha exposição de uma forma bem cartesiana. Eu vou ter uma introdução, em primeiro lugar. Depois, eu terei uma primeira parte, que eu a intitulo Razões da prevalência das normas trabalhistas autônomas nos Estados-membros da União Europeia. E aqui envolve essas duas questões principais do sindicato e da negociação coletiva. A segunda parte, se eu tivesse mandado o esquema, eu não precisaria fazer isso aí. Está descobrindo onde está a segunda parte. A segunda parte se refere às razões pelas quais a regulamentação das relações de trabalho está aqui. As razões pelas quais, no Brasil, prevalece ainda a predominância da regulação heterônoma das relações de trabalho pela legislação trabalhista e pelas decisões judiciais. Sim, claro. Então, vou falar primeiramente sobre a introdução. Eu vou procurar ler pausadamente e fazer um pequeno comentário num tema ou no outro. No ano de 1927, no século passado, o jurista trabalhista francês Georges Selle afirmou que ontem, antes do seu tempo, ele escrevia em 27, quer dizer, ontem, anteriormente, nas relações do trabalho, prevalecia a lei do patrão. O contrato, que era um contrato civilista, e depois se transformou em contrato de trabalho, era um contrato de adesão. O patrão apresentava o contrato com as condições de trabalho e salariais, o empregado simplesmente aderia, era um contrato de adesão. Então, a lei era a lei do patrão. Ademais, hoje, em seu tempo, Jorge Selle, quer dizer, nessa época, 1927, o Jorge Selle disse que a lei trabalhista que prevalece, a lei passou a prevalecer, a lei trabalhista do Estado, a lei protecionista. E amanhã, nos nossos dias de hoje, prevaleceria a lei das partes. Isso foi dito pelo Jorge Selle em 1927. Por sua vez, outro jurista trabalhista francês da atualidade, Alain Supiot, numa de suas obras, afirma que o direito moderno, sobretudo das relações privadas, é regulado, sobretudo, por normas autônomas e não heterônomas. E que, no caso das relações de trabalho, não é? Pela negociação e, sobretudo, nas relações coletivas, o que mais interessa, pela negociação coletiva e seus instrumentos mais conhecidos, que são o acordo e a convenção coletiva. Essa nova dimensão das relações de trabalho, balizadas pela norma autônoma,
vem consagrar a tese de Habermas, ao conceber o direito moderno como uma teoria da comunicação, isto é, construído no seio de uma sociedade por técnicas de procedimentalização e contratualização. Vale dizer, um direito autorregulamentado na sociedade, diferentemente da visão hegeliana, de Hegel, do direito, elaborada a partir do Estado, por meio de uma regulamentação heterônoma nas relações sociais. Desta forma, torna-se oportuno examinar se efetivamente, nos dias de hoje, nas relações de trabalho, predomina a lei das partes, isto é, entre empregados e empregadores, sobretudo quando representados por órgãos associados e sindicais. Quer dizer que, portanto, pela própria designação do tema, papel de sindicato, negociação coletiva, nós temos que ficar mais em função do direito coletivo. De fato, entre os 27 países que compõem os Estados-membros da União Europeia, prevalece entre as partes, como expressão de uma maior autonomia das normas jurídicas trabalhistas, a autorregulação, ao passo que, hoje no Brasil, ainda em grande medida, prevalece a lei trabalhista oriunda do Poder Legislativo, bem como decisões oriundas do Poder Judiciário, seja dos órgãos da Justiça do Trabalho, especialmente no caso pelo TST, através da SDI, SDC, das normas jurídicas trabalhistas e também pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Para tanto, torna-se importante fazer uma análise comparativa, ainda que um tanto quanto superficial, devido à exiguidade do tempo disponível, entre os dois modelos de normas trabalhistas, no sentido de sua eficácia nas relações privadas do mundo do trabalho, em função do bem comum. Não podemos esquecer que as normas trabalhistas devem ser vistas sempre em função do bem comum. É uma parte da normatização, né, da sociedade. Há outros tipos de normatização nas relações civis, por aí afora. Desta forma, numa primeira parte, far-se-á uma análise das causas do modelo autônomo existente nos Estados-membros da União Europeia. Numa segunda parte, o exame das causas de estarem ainda, em grande medida, as normas trabalhistas brasileiras sob a égide da heteronomia como fonte, isto é, da predominância da legislação trabalhista e decisões judiciais também heterônomas. Então, a primeira parte intitula-se As razões da prevalência das normas trabalhistas autônomas dos Estados-membros da União Europeia. Primeiramente, é a existência ampla da liberdade sindical nos moldes da Convenção número 87 da OIT, órgão especializado da ONU, que resulta o seu corolário chamado pluralidade na estrutura e na ação das organizações associativas sindicais. Eu sou presidente do Instituto Jacques Maritain do Brasil, fundado em 1992 por um grande bispo chamado D. Cândido Padim, e para o maior político que o Brasil já teve até hoje, na minha opinião, o ex-governador André Franco Montoro. E o Maritain fala, na sua obra Introdução ao Estudo da Filosofia,
que a pluralidade é o corolário da liberdade. As sociedades democráticas serão tanto quanto mais democráticas se tiver um número expressivo de entidades formando uma pluralidade democrática. Os Estados, essas entidades democráticas intermediárias entre o indivíduo e o Estado. Portanto, essa é a primeira razão e certamente a mais importante para a prevalência das normas trabalhistas autônomas nos Estados-membros da União Europeia. A liberdade sindical, Convenção 87, todos os 27 adotaram, e a pluralidade como princípio, e não como imposição da lei. Os países latinos, eu morei 4 anos em Paris, estudei bem esse assunto. França, Itália, Espanha, Portugal, existe pluralidade. Por opção dos trabalhadores, muitas ideologias eram diversas. Já os países como a Alemanha, como a Inglaterra, os países nórdicos, funciona na prática a unidade. Quem decide isso são os trabalhadores. É uma decisão política dos trabalhadores. Em segundo lugar, a liberdade e a possibilidade concreta da pluralidade fazem que haja uma descentralização do nível das negociações coletivas, dos chamados ramos de atividades profissionais e econômicas, no direito brasileiro denominadas categorias profissionais e econômicas, uma descentralização desse nível para as empresas individualizadas, através de seus instrumentos normativos por excelência, que são a convenção e o acordo coletivo de trabalho, na busca da regulação das relações coletivas de trabalho relativas às condições de trabalho e salariais para se incorporarem nas relações individuais do trabalho. Em terceiro lugar, a participação efetiva dos trabalhadores na vida da gestão das empresas, por meio de órgãos diretamente por eles eleitos. Os trabalhadores elegem esses órgãos de representação e participação na gestão, independente das representações sindicais, em seus objetivos ligados aos contratos individuais de trabalho, na conformidade da Convenção número 135, de 1971, da OIT, ratificada pelo Brasil. Esses órgãos de participação da gestão não têm nada a ver diretamente com o sindicato, são independentes. Por quê? Porque, naturalmente, é uma questão de gestão. Se fosse o sindicato, iria, no bom sentido, politizar o debate. E quem melhor conhece a realidade de gestão das empresas são os próprios trabalhadores que trabalham lá. E eles elegem os seus representantes. Indispensável para a efetivação dessa dimensão da liberdade sindical, na participação dos trabalhadores na questão da gestão da empresa, é o exercício do direito à informação, tal como previsto pela recomendação número 163 da OIT, e pela diretiva número 2014 da União Europeia. Sem dúvida, essa forma autônoma de regulação das relações de trabalho sobre as condições do trabalho e salário, seja através de uma forma de participação dos trabalhadores na gestão, faz com que haja muito mais paz social no mundo do trabalho e também na sociedade. Não tenha dúvida. A participação é fundamental. Eu fui 30 anos advogado dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. No começo, eu dava plantão aos sábados, às 8 horas da manhã, e atendia os trabalhadores na sua simplicidade. O que eles queriam? Eles não queriam fechar a empresa, eles não queriam uma luta de classe, eles queriam trabalhar em condições melhores e melhores condições de salário. O trabalhador verdadeiro, ele ama o seu trabalho, porque é através do trabalho que ele ganha o seu salário
para atender às suas necessidades e às necessidades da sua família. Ademais, em termos de eventuais conflitos coletivos de trabalho, a solução a ser perseguida também é autônoma. Primeiramente, pela negociação direta entre as partes coletivas envolvidas e também pelos órgãos que utilizam mecanismos de conciliação, mediação e arbitragens voluntários e privados na conformidade da recomendação número 92 da OIT. Isso estou falando da Europa. É a existência da União Europeia, com seus mecanismos de livre circulação dos trabalhadores e harmonização das legislações instrumentais por meio de diretivas obrigatórias, que facilita políticas comuns nos Estados brasileiros. Eu tenho, como muitos aqui devem ter, o segundo passaporte da União Europeia. Hoje não se chama mais da Itália, as edições mais recentes, ou de Portugal, que é o meu caso, meu avô era português, mas passaporte da União Europeia. Em todos os 27 países da União Europeia, com esse passaporte, eu tenho o mesmo direito à saúde, uma série de outras segurança, que tem os trabalhadores de Portugal, da Itália, da França, e etc, etc. Portanto, são palavras-chave como liberdade sindical, possibilidade de pluralidade sindical, descentralização do nível das negociações coletivas para o âmbito das empresas individualizadas, participação dos trabalhadores na gestão das empresas, solução dos conflitos pela negociação direta entre as partes e também pelos instrumentos voluntários e privados da conciliação, mediação e arbitragem, a livre circulação dos trabalhadores e a harmonização das legislações instrumentais, especialmente pelas diretivas, em todos os Estados-membros, que possibilitam a normatização autônoma das relações de trabalho nos 27 Estados-membros da União Europeia. Em conclusão, desta forma, o desenvolvimento econômico, que tem por base a livre iniciativa e a livre concorrência das empresas privadas, é alcançado com justiça social. Agora vamos para a segunda parte da minha exposição, as razões pelas quais no Brasil prevalece ainda a predominância da regulação heterônima das relações de trabalho pela legislação trabalhista e pelas decisões judiciais. No Brasil, a recente história das relações de trabalho está intimamente ligada com o regime político vigente e com o estágio de crescimento econômico. A partir da década de 1920, iniciou-se o crescimento industrial no Sudeste brasileiro. Com a chamada Revolução Brasileira de 1930, adveio logo em 1931 a primeira regulamentação legal corporativista do sindicalismo brasileiro por influência da Carta del Lavoro italiana para o controle do movimento de greve surgido especialmente em São Paulo na década anterior de 1920, com o início forte da primeira industrialização, sobretudo pela substituição das importações. Com a implantação do Estado Novo getulista, a regulamentação corporativista do sindicalismo brasileiro passou ao nível constitucional em 1937. Em compensação, a Revolução de 1930 e o Estado Novo aprovaram em 1943 a consolidação das leis do trabalho. Com a volta do Brasil à democracia em 1945, foi aprovada a Constituição Democrática de 1946, que, no entanto, manteve toda a legislação sindical corporativista. Portanto, até então, a regulamentação das relações de trabalho era heterônoma
através da legislação trabalhista. Com a chegada do que se convencionou chamar de Revolução de 1964, no dizer e promovida por militares, manteve-se constitucionalmente o corporativismo sindical e o processo de legislação trabalhista, embora menos protecionistas, com o advento da famigerada e controvertida estabilidade no emprego aos 10 anos de serviço prestado. A partir da década de 70, em 1970, ainda sob a presença militar no poder e com a chegada da indústria automotiva em São Paulo, surge uma expressiva classe operária sob a liderança do sindicalista Lula, hoje presidente da República, no seu terceiro mandato, com a eclosão de greves sindicais e reivindicações de novas condições de trabalho traduzidas em lei e, pela primeira vez, ainda que pouco intensidade, pela negociação coletiva. A partir de então, houve toda uma movimentação política e social pela liberdade política nacional e pela liberdade sindical. Com a redemocratização do país e a aprovação da Constituição Federal de 88, houve uma importante inovação constitucional no que se refere ao artigo 8º, inciso 1º, com a inauguração da autonomia sindical em relação ao Estado, ao se prescrever que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, sendo vedadas ao poder público a interferência e a intervenção administrativa na organização sindical. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui, e o doutor Gerson é testemunha ocular da história. Eu levei, em 1975, uma denúncia contra o governo brasileiro em Genebra, pleno de regime militar, hein? Eu tinha um amigo, um advogado grande, Mário Carvalho Jesus, católico militante. Eu fui levar a denúncia pessoalmente nas mãos contra o governo brasileiro, em Genebra, e dei entrada. E essa denúncia funcionou, porque o sindicato da Perus, onde eu estava sob intervenção, sofreu uma intervenção administrativa do Estado, que, por sinal, o delegado hoje, o superintendente, veio a ser depois presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Aloysio Campos, fazia parte do jogo. Eu levei, foi tirada a intervenção do sindicato, e de 5 sindicatos que eram dominados pelos advogados do Partido Comunista Brasileiro em São Paulo, PCB. Também estavam sendo, todos foram liberados. E eu levei essa denúncia pessoalmente. O doutor Gerson sabe disso. No entanto, o custeio sindical previsto pelo artigo 8º, inciso 4º do texto constitucional, manteve a contribuição... Não, minto, o parágrafo anterior. No entanto, apesar de ter sido aprovado o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição, acabando com a dependência do sindicato do Estado, no entanto, manteve-se no artigo 8º, inciso 2º, do texto constitucional de 1988, a unidade sindical, a unicidade sindical e a representação monopolística pelos sindicatos da representação das categorias econômica e profissional. O custeio sindical, previsto pelo artigo 8º, inciso 4º do texto constitucional, manteve a contribuição sindical compulsória, tal qual era regulamentada pela CLT. No entanto, a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, sobre a reforma trabalhista, modificou os dispositivos de números 578 e 579 da CLT, que garantiam a compulsoriedade da contribuição sindical e de todas as demais contribuições compulsórias para os sindicatos, tornando-as facultativas e em atenção à liberdade sindical individual prevista no disposto do artigo 8º, inciso 5º do texto constitucional brasileiro, ao dispor que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato,
pelo que, consequentemente, não poderia ser compelido a pagar contribuição sindical. Em congressos que eu participei, os europeus falaram, mas como? A Constituição de vocês garante a liberdade de filiação e desfiliação, e ao mesmo tempo vocês são obrigados a pagar aos trabalhadores a contribuição sindical compulsória? É hoje consenso entre os doutrinadores do direito do trabalho que a manutenção dos requisitos corporativistas do sindicalismo brasileiro, consistente na unicidade sindical e na representação monopolística das categorias econômico-profissional pelos sindicatos, dificultam a ampla liberdade sindical prevista pela Convenção no 87 da OIT. A pluralidade, como corolário da liberdade sindical, também é prejudicada. Se necessária fosse, por escolha dos próprios trabalhadores, a pluralidade. A descentralização dificulta a descentralização do nível das negociações coletivas para o âmbito das empresas. E dificulta também a participação efetiva dos trabalhadores na vida da gestão das empresas, por meio de órgãos diretamente eleitos pelos trabalhadores, formalmente independentes dos sindicatos. Por essas razões, restam sem eficácia os artigos 7º, inciso 11 e artigo 11 da Constituição sobre a participação dos trabalhadores na gestão da empresa, como direitos fundamentais sociais, mesmo que a legislação sobre a reforma trabalhista de 2017 preveja, de forma ainda que incipiente, a prescrição dos artigos 510-A e 510-B da CLT sobre a comissão de representantes eleitos dos empregados nas empresas com mais de 200 empregados para participar de gestão. Você sabe, né? O máximo, 7. O que adianta 7 representantes eleitos numa empresa de 10 mil trabalhadores? Isso é um escândalo. É um escândalo. Eu, quando era estudante em Paris, eu fui visitar as grandes empresas. Essa representação autônoma dos sindicatos é eleita proporcionalmente ao número de trabalhadores. Tem que ser um número expressivo. 7. É o máximo. 7. Vocês conhecem alguma empresa que funciona isso? Não existe. Por quê? Porque são os próprios sindicatos que representam as categorias profissionais não apoiam. Por quê? No linguajar dos trabalhadores. Eu vou criar cobra venenosas para morder meu calcanhar? Está vendo? Então funciona. Por quê? Por causa dos requisitos da unicidade sindical e representação de categoria e outras razões. Da mesma forma, sem grande eficácia do nível da negociação coletiva descentralizado para o nível da empresa, na conformidade do artigo 620, conforme a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, no sentido da prevalência sobre as condições estabelecidas em acordo coletivo, sobre as estabelecidas pelas convenções coletivas. Que beleza que veio isso, no 620. A norma especial, mais descentralizada, do acordo prevalece sobre a norma coletiva, ao nível de categoria. Funciona na prática? Muito pouco, porque são as convenções coletivas que funcionam. Dificilmente, qualquer sindicato que seja, tem representações nas empresas para estabelecer acordos coletivos. Isso é uma letra morta. Igualmente, no que concerne ao incentivo à negociação coletiva trazido pela Reforma Trabalhista de 2017, ao restabelecer o valor da temporalidade dos instrumentos coletivos na negociação coletiva, conforme o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, no prazo máximo de 2 anos, sendo vedada a outra atividade, salvo na hipótese da OJ 41, da SDI, do TST. Pouco funciona. Por igual, pela Reforma Trabalhista de 2017, pela fixação do princípio do negociado sobre os legislados, no termo do artigo 611 da CLT, e, finalmente, pelo disposto no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, ao dispor que no exame da convenção ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado
o artigo 104 do Código Civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade. Isso é um verdadeiro conflito. É uma reclamações trabalhistas aos borbulhões. Não funciona. Portanto, o sindicalismo brasileiro, para ter o papel que lhe é garantido como direito fundamental, no artigo 8º da Constituição Federal de 88, em especial no que concerne o exercício de sua principal função, que é a de promover a negociação coletiva com boa-fé objetiva, não só subjetiva, boa-fé objetiva, conforme previsto no artigo 7º, inciso 36 da Constituição Federal e pelas convenções 98 e 154, ambas da OIT e ratificadas pelo Brasil. Obrigado, eu vou só concluir. Precisa livrar-se das amarras da unicidade sindical e da representação por categoria compulsória. Igualmente, em caso de conflito relativo ao trabalho, deverá buscar o sindicalismo brasileiro a negociação direta, e sendo esta frustrada, utilizar-se dos meios de solução extrajudicial e privada, tais como a conciliação, a mediação e a arbitragem, na conformidade do artigo 114, parágrafo 1º do texto constitucional brasileiro de 88 e nas diretrizes 92/51 da OIT. Ocorre que, para tanto, mister se faz um movimento político-social para a reforma constitucional, como se deu com a conquista da autonomia sindical em relação ao Estado, quando a Constituição de 88. Esse movimento social não só pode ser para isso, tem que ser um movimento político-social. Precisamos aprovar, mais do que nunca no Brasil, o voto distrital, que é a causa principal da falta de ação. Todos os países da Europa que funcionam o voto distrital ou o voto distrital misto. O movimento social que acabe com esse presidencialismo que nós temos aqui de coalizão. Precisamos acabar com isso. O grande jurista francês, Maurice Duverger, que foi quem orientou a tese de doutorado do professor da USP e da PUC de Direito Constitucional, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele fala de Duverger. O presidencialismo só funciona nos Estados Unidos, em nenhum país da América Latina. Então precisamos acabar com esse presidencialismo de coalizão e aprovar aquilo que o jurista Michel Temer, constitucionalista, diz: presidencialismo misto, sendo que o presidente da República é eleito com funções presidenciais, como na França e em Portugal, e o primeiro-ministro forma o gabinete administrativo. Isso funciona. Isso funciona. Voto distrital, sistema do presidencialismo misto. Sem isso, nós não vamos para frente. Nós continuaremos um país de renda média, como diz o grande sociólogo paulista, esqueci o nome dele agora, que escreve no Estado de São Paulo a cada 15 dias, Bolívar Lamounier. No entanto, enquanto não chegar ao objetivo a ser almejado, o sindicato brasileiro atual é fundamental e indispensável que continue sua luta com boa-fé pela melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Para tanto, mister se faz aos sindicatos um custeio, sindicatos que continuam agora, vão continuar, precisa de custeio que seja obrigatório por meio de negociação coletiva com a garantia de oposição dos trabalhadores associados. Não associados, tem que ter direito. Trata-se de imperativo constitucional como direito fundamental e o custeio do Sindicato Brasileiro aprovado em Assembleia Geral, na conformidade do artigo 8º, inciso 4º do texto constitucional, na forma prevista pela legislação infraconstitucional, desde que garantido aos membros da categoria, em especial aos associados, o direito de oposição, com o princípio da liberdade sindical em sentido individual. Com a reforma trabalhista de 2017, que passou a exigir autorização prévia e expressa dos trabalhadores para as empresas efetuarem desconto de seu salário e contribuição sindical, os sindicatos e trabalhadores ficaram sem recursos para desempenhar seu muro de representação da respectiva categoria profissional pela recusa
da autorização prévia expressa para o desconto da maioria dos trabalhadores por falta do quê? Falta de consciência de classe da classe operária brasileira. Não tem consciência. Tem uma visão individualista. E pelos abusos que ocorriam anteriormente com a contribuição sindical obrigatória. Para sanar a questão, agora eu queria fazer uma observação. Enquanto isso não acontece, o sindicato tem que tocar a vida dele. E aí o papel da Justiça do Trabalho, nesse quadro que existe aqui, tem que funcionar, continuar como está. Para sanar a questão, o Supremo passou a admitir, por meio da decisão exarada no tema 1046, com repercussão geral, que os acordos e convenções de trabalho podem dispor sobre direitos trabalhistas, desde que observado o patamar civilizatório mínimo trabalhista. Eu estou terminando, porque essa parte aqui é muito fundamental, eu talvez tenha me alongado muito no começo. Trabalhista tem esses direitos garantidos pela Constituição. Em consequência, o Supremo Tribunal Federal aprovou o tema 935, com repercussão geral, no sentido de que é constitucional a instituição por convenções ou acordos coletivos e contribuições assistenciais a todos os integrantes da categoria profissional, ainda que não sindicalizado, isto é, com caráter erga omnes, desde que garantido o direito de oposição dos trabalhadores. Em apoio à aprovação do tema 935, com repercussão geral do STF, a Procuradoria-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho emitiu a nota técnica com análise PGT número 9, de 24 de outubro de 24. Eu queria dizer o seguinte, tem que continuar como está. E eu vou fazer um reconhecimento por justiça. A forma de tentativa de conciliação que faz a Justiça do Trabalho, principalmente quando tem um dissídio coletivo de natureza econômica na SDC, funciona muito bem. E a 15ª região é um exemplo que eu conheço desde da professora Tereza Asta, e mesmo no TST, vai ter que continuar a aperfeiçoar, porque a vida segue, não é? Funciona. E outra coisa que eu queria dizer aqui, tem que ser garantida aos trabalhadores, aos sindicatos, aprovado em assembleia, com direito de oposição, a contribuição assistencial, senão os sindicatos não funcionam. Eu vou dar um exemplo pessoal, doutor Gerson. Eu estou aposentado no sindicato há 5 anos. Há 3 meses atrás, eu fui procurado para a equipe que advoga hoje para o Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, de um professor de Constitucional da PUC, meu amigo, e me contratou para fazer a defesa. Aconteceu o seguinte, doutora, 3 sindicatos patronais, 3 ligados à Fiesp, entraram com dissídio coletivo de natureza jurídica, aqui na 2ª região, pedindo, eu vou terminar, pedindo para anular a convenção coletiva que foi firmada pelo Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo com 3 sindicatos diferentes. Por quê? Sob o fundamento de que havia abuso de direito. Então, vejam bem, foi aprovado na Assembleia, os sindicatos assinaram os acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas, da forma como foi estipulado a cobrança da contribuição assistencial. É o seguinte, normalmente a contribuição assistencial é paga uma única vez por ano. Então, o sindicato descobriu que essas empresas pegavam os trabalhadores um a um e levavam, porque está previsto no sindicato, está previsto que eles tinham que ir no sindicato depositar a sua discordância e ir embora. Ninguém aprovava, todo mundo era contra, porque as empresas, principalmente micro e pequenas, faziam a cabeça do trabalhador. Para que esse sindicato? Só quer receber de vocês? Aí aí houve o dissídio. Eu fui contratado, fiz a contestação, fiz a sustentação e disse o seguinte, isso é ou não é um direito fundamental o sindicato ter a custeio? Não é? E na convenção, só para terminar, estava escrito assim, os trabalhadores vão ter que pagar em 12 vezes, cada uma das vezes tinha que ir no sindicato,
e apresentar a sua posição. No sindicato, um funcionário do sindicato ou um dirigente sindical procurar fazer a cabeça deles para eles pagarem. Porque se eles não pagavam, o sindicato não podia defendê-los no dissídio coletivo, não poderia lutar pela melhoria da condição social. Então o Tribunal Regional julgou a ação improcedente, eles entraram com embargo de declaração, foram rejeitados e agora entraram com recurso ordinário, porque é dissídio coletivo, para a SDC do TST. E nós estamos fazendo a contestação. Quer dizer, tem que ser garantido para os sindicatos que estão aí a contribuição, o custeio sindical, senão os trabalhadores ficarão totalmente desamparados. É o que querem, alguns empresários, não todos, alguns empresários ignorantes, que não são patriotas e que só vê um palmo na frente do seu umbigo. Muito obrigado.